O número de testes realizados, visto que hoje se sabe que quanto mais massificarmos o número de testes, melhor identificamos e controlamos as situações de eventuais contágios não conhecidos. Por fim, este esforço que estamos a fazer para desenvolvimento das capacidades nacionais de produção destes equipamentos são desenvolvidos em paralelo com o esforço que estamos a desenvolver para adquirir no mercado internacional o conjunto desses equipamentos de proteção individual, de diagnóstico rápido e também de ventiladores que estamos a adquirir em diversas regiões. Temos agora mais uma questão por videoconferência. Antena 1. Exatamente. Boa noite, Madalena Salema da Antena 1. Eu gostava de saber de que forma concreta é que o Governo consegue ajudar um restaurante, no nosso país são milhares, que tem de fechar as portas, provavelmente nas suas palavras até junho, pelo menos. Como é que o proprietário consegue manter os empregos tendo o seu restaurante fechado? Esta era uma pergunta. A outra, os bancos têm manifestado a necessidade, enfim, de uma garantia por parte do Governo para concederem moratórias aos empréstimos, quer das empresas, quer dos particulares, neste caso, nomeadamente no crédito à habitação. Será que o Governo pode conceder esta garantia? Isso está em cima da mesa ou não? Obrigado. Bom, relativamente à primeira questão e quanto aos restaurantes, será seguramente um dos setores mais afetados. Nós aprovamos, por um lado, uma medida muito importante, que foi autorizar os restaurantes a manterem-se em elaboração, seja para continuarem a fornecer refeições em regime de takeaway ou de entrega domiciliária, sem sujeição a uma licença especial que existe para as entregas domiciliárias. E, por outro lado, neste conjunto de linhas de 3 mil milhões de euros de linhas de crédito que aprovamos, há uma parte que é destinada especificamente à restauração, de forma precisamente a poder apoiar a sua atividade. Chama a atenção, além do mais, que sendo um setor onde manifestamente a quebra do volume de negócios será muito significativo, a medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho com o pagamento pela Segurança Social de uma parte importante desse vencimento será, obviamente, elegível para todo o setor da restauração. Relativamente aos bancos, estamos neste momento a trabalhar, nós com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos, para que os bancos possam utilizar na sua máxima capacidade toda a margem de manobra que o Banco Central Europeu já lhes conferiu para poderem renegociar os contratos, quer com empresas, quer com famílias, de forma a contribuírem também, como lhes compete, como os trabalhadores estão a fazer, como as empresas estão a fazer, como o Estado está a fazer, para que possamos vencer estes 3 meses muito difíceis que temos pela frente, de modo a podermos chegar em junho nas melhores condições de poder relançar uma economia que, se não for relançada, seguramente constituirá uma pesada fatura para os bancos. E, portanto, os bancos são também, desde logo, das primeiras partes interessadas em que essa moratória existe, porque necessitam de preservar os seus clientes e criar condições para que os clientes possam cumprir os seus contratos. Pequenos esclarecemos agora a TSF. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Raquel de Mel, da TSF. Eu começava por lhe perguntar se as linhas de crédito de que fala, quais são, como se aplica a condição de não haver despedimentos. Estamos a falar apenas dos despedimentos coletivos, estamos a falar de renovação de contratos a termo, como é que se aplica? Depois, o Sr. Primeiro-Ministro falou várias vezes na questão dos 3 meses. São 3 meses a sua estimativa por esta altura para que o país permaneça nesta situação com muitos estabelecimentos encerrados. Perguntava-lhe também uma outra questão em relação aos senhorios. Os senhorios precisem de voltar para a casa própria, poderão ser compensados?
Bom, nós temos que trabalhar com realismo perante os cenários que as autoridades de saúde nos descrevem do que é a evolução desta pandemia. E aquilo que as autoridades de saúde nos descrevem é que esta primeira onda, com grande probabilidade, prolongar-se-á, terá o seu pico em meados de abril e prolongar-se-á até ao final do mês de maio. Isto significa, em termos realistas, que vamos viver seguramente até ao final do mês de maio com muitas limitações na nossa vida coletiva que tenham um fortíssimo impacto na economia. Como nós temos dito, nós adotamos sempre as medidas de um modo gradual, de forma a obter o máximo de contenção com o mínimo de perturbação. Nós, por exemplo, encerramos as escolas até ao final das férias da Páscoa e comprometemos-nos no dia 9 de abril a proceder à reavaliação. É neste momento prematuro dizer qual é a conclusão que tiraremos no dia 9 de abril. Mas se tivermos no dia 9 de abril de prolongar este encerramento das atividades letivas presenciais, isto determinará seguramente que as escolas continuarão encerradas, o que terá impactos diversos, desde logo na vida das famílias e no apoio que temos de dar às famílias para poderem continuar a apoiar as crianças com menos de 12 anos. Eu sei que muita gente teve um momento em que teve a ilusão de que se parássemos o país durante 15 dias, o vírus desaparecia. Infelizmente não é assim. Aquilo que as autoridades de saúde nos têm explicado desde o princípio é que esta é uma batalha de longa duração. E, portanto, nós temos que perspectivar o conjunto destas medidas para podermos todos viver estes 3 meses da melhor forma possível, e, ao fim desses 3 meses, podermos avaliar os danos e ver as condições que temos para perspectivar o futuro com confiança e preparar o relançamento da nossa economia. Neste momento, estar a prometer o relançamento da economia para amanhã seria seguramente estar a iludir os portugueses. E, como tenho dito, aquilo que é absolutamente essencial para todos estarmos com confiança neste período tão difícil é ninguém se iludir a si próprio e muito menos tentar iludir os outros. E, portanto, temos que falar a verdade e com seriedade. E as pessoas, aliás, percebem isto. Obviamente não é possível evitar um dano económico numa sociedade que encerrou grande parte da sua atividade e que limitou significativamente a circulação e a atividade de cada um dos seus cidadãos. Portanto, não há momentos como este sem que isso tenha custos para as empresas, para as pessoas, para as famílias e para o Estado. E, portanto, aquilo que temos de fazer é juntar os nossos esforços, cada um dar a sua parte, para que possamos todos ter o menor dano possível e termos as melhores condições futuras para o relançamento da economia. É por isso que queremos evitar a todo custo os despedimentos. E a condição que pomos para a concessão das linhas de crédito às empresas, para que elas possam continuar a elaborar e honrar os seus compromissos, que possam continuar a pagar as contas que têm que pagar, que possam continuar a encomendar matérias-primas ou a pagar a expedição dos produtos que produzem, a continuar a manter os seus postos de trabalho, apesar das condições difíceis seguramente que estão a passar. A contrapartida que exigimos é não pode haver despedimentos. Essa é a contrapartida que nós exigimos e que é absolutamente razoável que se exija. Assim como também garantimos a todos que aquelas que têm uma grande quebra da sua atividade, nós temos uma medida especial de apoio à manutenção de emprego, onde a Segurança Social pagará parcialmente o salário e o trabalhador terá alguma perda também do seu rendimento para não perder o seu posto de trabalho. E é neste esforço coletivo que nós temos de enfrentar e viver esta situação. E por isso também não é a altura para fazer revisões de fundo da legislação de arrendamento. A única coisa que há a fazer, e fizemos na matéria de arrendamento, são 2 medidas. Uma que a Assembleia adotou para suspensão de despejos e a segunda tem a ver com a prorrogação do prazo de caducidade, porque além de mais, quando pedimos às pessoas para estarem em casa
recolhidas, não é seguramente um momento para as pessoas andarem à procura de casa. É um momento para suspender esse prazo de caducidade, para todos poderem estar serenos no seu direito à habitação e daqui a 3 meses retomarem a normalidade dessa vida contratual. Muito obrigado, então. Resto do fim de semana. Muito obrigado.